E aí, pessoal? E aí, Vlad? E aí, Maria Cléria? E aí, Osvaldo? Como é que vocês estão? Olha, hoje a gente vai falar sobre terrorismo, a OTAN, teoria da relatividade e armas químicas. Eu vou começar falando sobre terrorismo. Muitas pessoas pensam que o terrorismo começou só no 11 de setembro de 2001, mas não, era alguma coisa que já havia acontecido há muito tempo atrás, mas ficava só na boca de políticos e pessoas mais importantes nos estados mundiais. O 11 de setembro foi um marco para o terrorismo mundial. Foi quando as pessoas começaram a falar mais sobre o terrorismo porque ficaram com medo. E isso gerou um grande preconceito com as pessoas árabes que estavam morando em outros países do Ocidente, principalmente. Porque pensaram que todos os árabes poderiam ser terroristas ou prováveis de serem terroristas. E ficaram com medo disso. Segundo a GTD, que é um grupo estatístico sobre terrorismo, depois do 11 de setembro de 2001, as práticas terroristas aumentaram em muita escala, cresceram muito mesmo. O terrorismo tem várias partes, como práticas terroristas, não são só uma, são várias. Um deles é o terrorismo de Estado, que é o próprio Estado praticando atos terroristas contra a sua população, que teríamos no caso o terrorismo praticado por Adolf Hitler na Alemanha com seu nazismo, que ele praticava terrorismo contra a sua própria população. O terrorismo comunal, que é o terrorismo praticado pela própria população contra a minorias da população. Simplesmente são grupos extremistas que veem pessoas minorias como negros, como cristãos, no caso da Arábia Saudita, para suprimirem eles, cada dia mais tacando terror, tirando a paz deles. Temos também o terrorismo seletivo, que é o terrorismo praticado por um alvo único e seletivo, um alvo mais centrado. Um grande exemplo desse terrorismo, essa prática de terrorismo, é no sul dos Estados Unidos, praticado pela Ku Klux Klan, que são contra negros. É um exemplo muito grande do terrorismo seletivo. Temos também o terrorismo nacionalista, que é o terrorismo praticado na partida da Arábia Saudita, na partida da Arábia, na Ásia, onde grupos extremistas lutam contra Israel para conseguir o seu território de volta, que eles tinham antes da Segunda Guerra Mundial. Esse seria o terrorismo nacionalista, que geralmente é mais praticado por grupos separatistas, também tendo na Espanha, com os Países Bascos querendo seus territórios de volta e separação da Espanha, e na Irlanda do Norte querendo separação do Reino Unido. Também temos o terrorismo internacional, que é o terrorismo mais conhecido, que foi o que foi praticado em 11 de setembro de 2001, que é o terrorismo que está mais na boca do povo atualmente, porque geralmente é o que mais acontece, como, por exemplo, o ISIS em 2018, que ameaçaram a Copa do Brasil aqui em 2018. Foi um negócio muito estranho que teve aqui. Também temos o terrorismo virtual, que é um terrorismo que vem crescendo muito atualmente, muito. Porque é mais fácil e eles podem gravar onde eles quiserem. Geralmente com gravação de vídeos e imagens. Pegam, colocam nas redes sociais e postam, compartilhando e vai. Para causar terror em algumas pessoas, para conseguirem arrecadação de membros, dinheiro, e cada dia mais aquele grupo fica mais famoso. Simplesmente também colocando terror em grupos, na questão religiosa, na questão ética, colocando terror nesses tipos de pessoas, como negros, como cristãos, no caso na Ásia, como também os asiáticos, na nossa questão aqui do Brasil, que a gente não gosta, nordestinos aqui também, também praticar o terrorismo virtual com eles. E tem muitas pessoas que pensam que o terrorista é uma pessoa que tem distúrbios mentais, uma pessoa que tem problemas na cabeça, mas não é só isso, são pessoas normais que cada dia mais se aliam com grupos extremistas, acreditando na ideia deles, simplesmente por ser parecido com eles, as táticas daquele grupo e os pensamentos daquele grupo.
Bem, eu sou o Dalton e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a OTAN para vocês, para poder dar um complemento para o meu amigo Matheus quanto à parte da matéria dele. A OTAN, mais conhecida como a Organização do Tratado Atlântico Norte, foi criada em 1949 durante a Guerra Fria e ela perdeu bastante influência em 1991 com o fim do socialismo, o fim do Tratado de Varsóvia e a queda do Muro de Berlim também. Ultimamente ela é expansionista e ela foca bastante na economia e política dos países que estão com ela. Alguns exemplos de países que nós temos são os Estados Unidos, o Canadá e a Alemanha. No século XXI, no nosso tempo, ela tem feito bastante intervenções militares. Alguns dos exemplos que a gente pode citar é como o da Síria. E, bem, é basicamente isso aqui, a OTAN, que eu posso dar de exemplo para vocês. É mais um complemento para o meu amigo Matheus mesmo e tchau, é isso aí. E aí galera, eu vou falar sobre ataques químicos e seus efeitos em seres humanos. Bom, para a gente poder entender, primeiro a gente precisa saber o que é arma química. A arma química é todo dispositivo que utiliza substâncias químicas para causar dano nos seres humanos e destruição em massa. E bom, aqui eu vou listar alguns deles. O primeiro é o gás cloro, que em contato com a água, ele gera ácido clorídrico e ácido hipocloroso. E com reação ao ser humano, ele causa dano no epitélio do trato respiratório. E o nosso corpo, ele tem muitas lesões ao inalar esse gás. E aí, ele começa a gerar um líquido para poder amenizar o estrago. Só que com o efeito desse gás, ele gera muito líquido e faz com que leve a pessoa à morte. Bom, agora eu vou falar sobre o agente laranja. Ele foi um pesticida usado na Guerra do Vietnã e ele é uma mistura de moléculas que ajuda no processo de desfolhagem. E a única coisa que deu errado nisso é que ele causa uma substância química muito perigosa, chamada de dioxina, que ela causa câncer, doenças de pele, doenças no sistema imunológico e doenças no DNA, que são problemas congênitos, que são passados de geração em geração. Bom galera, agora eu vou falar sobre o napalm. O napalm, ele é um agente carbonizante feito de solventes orgânicos. Ele é um processo de combustão incompleto, ou seja, ele absorve o oxigênio e produz monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele tem afinidade com a hemoglobina das hemácias, e elas passam a produzir mais monóxido de carbono do que oxigênio. Sendo assim, a pessoa, ela não só morre queimada, como ela também morre asfixiada. E ele foi muito utilizado na Guerra do Vietnã. Bom, agora eu vou falar sobre o mais famoso, que é o gás mostarda. Ele tem esse nome devido à sua coloração e ao seu cheiro. E ele foi usado na Primeira Guerra Mundial e infelizmente é usado até hoje pelo Estado Islâmico. Ele é o mais letal porque ele causa mudança no seu DNA, podendo levar até mesmo ao câncer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim falar sobre a teoria da relatividade. O movimento ele é considerado relativo. Por exemplo, uma pessoa conversando com a outra na rua. Se você utilizar a referência como a Terra, a velocidade de ambos vai ser nula. Se você usar a referência, o eixo em que a Terra gira, a velocidade vai virar para 1.600 km por hora. E se você usar a referência do Sol, ela vai ser de 110 mil km por hora. Ou seja, não importa a referência. Se você mudar a referência, a velocidade também vai mudar. Eu vou falar sobre a experiência Michelson-Morley. Os físicos Michelson e Morley, eles fizeram um experimento em 87. O objetivo desse experimento era medir a velocidade com que a Terra se movia em relação ao espaço. Para isso, eles utilizaram um aparelho muito sensível, que foi chamado de interferômetro. Bom, agora eu vou falar sobre os postulados da teoria especial da relatividade. Elas foram feitas por Albert Einstein em 1905. Ele propôs que a velocidade da luz é a mesma no espaço livre ou em qualquer outro sistema de referência. Ele subdividiu em dois postulados. O primeiro, que fala que todas as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência que se movam uma velocidade constante. E o segundo, que fala que a velocidade de propagação da luz tem o mesmo valor para qualquer observador, independente da velocidade que ele tenha. Ou seja, a velocidade da luz ela é uma constante universal. E agora eu vou falar sobre o espaço e o tempo. Muitos pensam que eles são diferentes, mas eles são bem parecidos até. Eles são bem ligados. Por exemplo, a Terra com as estrelas. As estrelas demoram eternidades para chegar até a Terra. E nós, seres humanos,
vemos os passados delas, das estrelas. A dilatação temporal é a maior passagem do tempo para um observador quando comparada à passagem de tempo de um observador que está em repouso. E a quantidade de movimento, normalmente, nós mostramos ela como Q igual a M vezes V. Só que o Einstein, ele descobriu uma nova fórmula de mostrar isso, utilizando o momento relativístico. E aí surgiu a nova fórmula que é Q igual a Y, que é o momento relativístico, vezes M vezes V. E ele também descobriu uma relação entre massa e energia. E aí surgiu mais uma fórmula. E, que é a energia, que é dado em joules, igual a M, que é a massa, que é dado em quilos, vezes C ao quadrado, que é a velocidade da luz.